também, através de perguntas, uma forma que o aluno tenha de dizer as suas coisas, de fato, né? E não apenas ficar repetindo aquilo que eu, professor, quero ensinar para eles. Então, de novo, eu estou trabalhando nessa tensão entre consultar o mundo que a gente conhece, correto, mas apresentar algo novo para ele sair um pouco do seu próprio umbigo. E, ao mesmo tempo, fazer perguntas reais para o aluno, para que ele, podendo falar das coisas que ele tocam e que ele, de fato, pensa, deslocar também o professor do seu próprio umbigo. Então, isso é uma tensão que não é só o educador educando o jovem ou a criança, é o educador sendo educado pela fala da criança e do jovem, porque o jovem e a criança também têm uma vivência de mundo. Então, essa tensão tem que ser permanente, tem que ser um diálogo que não é uma simples troca de opinião, é uma conversa que procura justificar os seus argumentos. O aluno tem todo o direito de achar o que ele quiser, mas cabe ao professor não simplesmente se aceitar esse ponto de vista, né? E dizer o seguinte, me explica um pouco melhor por que tu acha que 1 mais 1 é 3? Por que tu acha que a Terra é plana? Por que tu acha que tal coisa é assim? Ou seja, a gente não aceita o primeiro ponto de vista, a gente continua conversando com ele, né? Então, a perguntação, o ato do educador fazer perguntas reais para o seu aluno e escutar com atenção é muito importante. Então, eu já estou construindo aí o segundo eixo, que é da perguntação. O primeiro eixo, que eu passei muito rápido com os quadros e com a música, é o da beleza. O ato educativo tem que trazer beleza para o aluno. Tem que trazer a capacidade fantástica do ser humano de produzir coisas belas. Mas isso não significa, vamos só ficar olhando para o que é bonito do mundo. Não, a gente, através da arte, a gente pode tocar fundo nas muitas injustiças sociais, né? Eu acho que todos vocês conhecem muitas obras em diferentes formas artísticas onde o ser humano se interroga sobre a existência da vida, da guerra, da fome, da injustiça social, da ditadura, da falta de respeito ao outro. Então, quando eu trago aqui a beleza, não significa para a gente ficar num mundo infantilizado e bobinho, sem a gente falar também das feiuras da vida. Então, sempre é o par dialético, beleza e feiura. Liberdade, falta de liberdade. Sempre essas tensões correndo com o olhar orientador do professor, né? Ele aponta um caminho para o aluno poder pensar o que o professor está pensando e também poder pensar outras coisas, né? Próximo slide, por favor. Bom, eu acho que esse tema aqui já foi levemente tocado, né? Para que serve a aula de geografia? Eu acho que serve para a gente entender o mundo que nos cerca, mas o que provoca felicidade e sofrimento tanto no indivíduo como nas sociedades. Eu acho que a geografia serve para a gente perceber que num tempo de pandemia tem uma quantidade de gente imensa nesse Brasil que tem uma vida muito precária. Não só em termos de casa, em termos de transporte, em termos de acesso aos serviços de saúde, em termos de escolarização, que também é de diferentes qualidades, né? Então, mostrar assim que a nossa sociedade não é uma coisa homogênea, é um fragmento muito desigual de grupos sociais que convivem no mesmo espaço chamado Crato, chamado Fortaleza,
ou Salgueiro, ou qualquer outra cidade aí que vocês estão vivendo, né? É a gente perceber no espaço o que provoca sofrimento e felicidade no ser humano. Próximo slide. Eu tenho que cuidar do tempo aqui. Acho que eu já falei 30 e 40 minutos. Vou falar mais uns 5, daí eu paro. Bom, não vou falar do Fernando Pessoa, porque senão eu vou ficar aqui até amanhã, tá? Pula o slide do Fernando Pessoa, tá? O que a gente estava falando aqui, né, gente? Que quando eu estou dando aula, quando eu estou docenciando, é impossível eu não me existenciar. Quando vocês estão dando aula lá de geografia, de história, de qualquer disciplina, vocês, além de estar ensinando aquela disciplina, matemática, ciências, religião, educação física, vocês estão também se existenciando. Vocês estão levando vocês integralmente para dentro de uma sala de aula. O aluno está olhando para o teu corpo e está vendo como tu olha para ele, como tu sorri para ele, como tu te dirige a ele, como tu está dando aula. O teu aluno está vendo a tua geografia corporal e está vendo o quanto tu te sente bem ou mal ali. Então, a gente não tem como apenas ensinar geografia dando aula de geografia. O que os meus professores já me ensinaram é fazer a seguinte pergunta: o que tu estás ensinando quando tu está dando aula de geografia? Que não é apenas relevo, hidrografia, população, geografia do campo, cidades, esses são os assuntos da geografia, né? Mas o que a gente está ensinando quando a gente está ensinando geografia? Tem a ver ali com as belezas do mundo, ou as feiuras do mundo, e tem a ver com as perguntas que a gente faz, né? Então, essa existência, ela nunca é apenas informar o aluno, é mostrar quem nós somos e o que nós queremos com a aula de geografia, né? Por isso que tem ali a frase, né, que é impossível a gente existir sem fazer geografia, porque para que eu me constitua enquanto sociedade em Crato, ou a sociedade cearense, ou a sociedade brasileira, nós estamos em contato, em transformação com os espaços. E ao fazer essa transformação da natureza, nós constituímos a nossa existência que se dá no tempo e no espaço, né? Então, mais uma lâmina, por favor. Ensinar é deixar marcas nos alunos, né? Então, quando tu está dando aula de geografia, o que tu está ensinando? O que tu está deixando para os teus alunos, né? Pode dar mais uma clicada aí que vai complementar a etimologia da palavra, né? Ensinar é inserir signos, inserir marcas, deixar sinais. Então, quando tu está dando aula de geografia, que sinais tu está deixando para os teus alunos? Na sequência, o que mais temos aí? Vamos ver. Que pergunta, que diferença que tu faz para os teus alunos, né? Então, quando a gente está ensinando geografia ou matemática, que diferença que tu está fazendo para os teus alunos? Que perguntas tu está fazendo para eles? Que marcas que tu está deixando neles? Que não é apenas informar. O lugar da escola não é apenas informar. É abrir o mundo, abrir a nossa sensibilidade para o mundo que nos cerca. A escola não está conseguindo, talvez, com as aulas de geografia, de matemática e de história, fazer com que aquela criança perceba mais o outro, olhe mais o outro. E isso tem uma consequência na nossa existência concreta. À medida que eu não consigo olhar para o outro, eu posso admitir que o outro viva numa condição, às vezes, que é de miséria, de quase que indignidade existencial. E eu acho que a escola tem que estar a serviço, muito mais do que informar, ela tem que estar a serviço de um projeto de civilização em que inclua mais as pessoas, tornando elas mais, não iguais, mas menos desiguais socialmente e mais, uma sociedade mais fraterna, mais justa,
porque não é possível a gente viver num país onde temos uma natureza tão exuberante, mas uma população tão precária. Então, se a gente tem essa precariedade existenciada no espaço, na falta de saneamento, numa escola pobre, num transporte indigno, num trabalho que paga mal, que oferece riscos de saúde ao trabalhador, essa é uma sociedade que não está trazendo dignidade e nem felicidade ao ser humano. E, portanto, ela precisa ser questionada para que a gente possa encontrar uma outra forma de existir com mais dignidade. Eu acho que esse é um grande papel que a escola e nós, professores, estamos ainda devendo para os nossos alunos, uma sociedade menos desigual. Então, eu acho que eu posso parar por aqui, gente, que eu já falei demais. Como sempre, eu não cheguei no final do slide, tá? Mas não tem problema. Eu queria agradecer muitíssimo a paciência que vocês tiveram de me ouvir. Eu agradeço muito a atenção de vocês e pediria o favor de vocês me questionarem, me contradizerem, para a gente poder continuar conversando aqui, tá? Então, muito obrigado por esse momento honroso que eu tive de poder compartilhar com vocês esses minutos aí. Muito obrigado e estou à disposição de vocês aí para a gente continuar a conversa. Ótimo, nós que agradecemos, professor Nestor, pela sua rica fala, né? Os comentários positivos, pela sua proposição, né? Nós abrimos para as inscrições, nós temos o Camilo Ramos de Souza e também o Diego Leles, que estão querendo fazer perguntas, né? Tem alguns comentários mais acima no chat, né? Do Camilo Ramos de Souza, que é o que vai fazer a pergunta. Ele afirma assim: Manuel Fernandes produz a poesia da geografia e faz da geografia uma poesia dos caminhos amazônicos. Há em casa, meandra, um registro da vida na beira do rio, onde pulsa uma identidade cultural. Distante, bem distante, se vislumbra a água a brilhar, e quando se aproxima, se destaca a torre dos templos e das telefônicas. Nessa relação sistêmica, Parintins produz a arte do boi-bumbá e faz da festa uma lição geográfica a ensinar e a aprender. Então, com a palavra, o Camilo, para que possa estar fazendo a sua pergunta e, posteriormente, o Diego Leles. E também temos a Jaqueline Pinheiro escrita, tá certo? Então, esse primeiro bloco de 3 perguntas, o professor responde e a gente abre para mais 3. Boa noite, é um prazer estar participando, muito bom ouvir o Nestor novamente, vê-lo também aqui na live, né? Nestor, uma vez você veio a Parintins, navegou pelos rios do Rio Amazonas, né? E conheceu algumas realidades das várzeas, e nessa relação em que você fala, nessa descoberta, né? Entendo a escola enquanto espaço de construção de descoberta para a criança, como é a relação que você faz da escola que você vivencia aí no sul do Brasil com a escola que você visualizou aqui na Amazônia? Obrigado. Pronto, eu vou ler a outra pergunta da professora Jaqueline Pinheiro. Ela pergunta: em tempos de intolerância, a arte é diretamente afetada. Nós, enquanto professoras e professores de geografia, podemos driblar este cenário? Mais alguma? Tem uma também do Diego Leles, que ele pediu para eu ler aqui, mas até agora não colocou. E aí ele fez aquela intervenção, né, da correlação com a arte e tudo mais. E aí, assim que ele tiver, a gente faz a pergunta para que tu possa responder. Ok. Bom, muito obrigado pelas perguntas, é uma satisfação falar contigo, Camilo. Foi
A minha ida a Parintins, há alguns anos atrás, foi uma das experiências mais fantásticas que eu tive na vida. Nunca me esqueço quando a gente atravessou o rio e foi visitar um ribeirinho, né? E aí a gente falou com a senhora que pescava no rio e ela disse que no rio tinha piranha, tinha cobra e tinha, parece que jacaré. Eu disse, meu Deus do céu, isso é uma pescaria ou o que é isso, né? Então, escutar um relato desses é fantástico, porque não existe como um livro didático mostrar essa imensa riqueza que existe no Brasil, né? Essa imensa diversidade que existe no Brasil. E nem vou falar desse extremo aqui, eu em Porto Alegre e o Camilo lá em Parintins, no norte do Brasil. Vamos imaginar só o que é o estado do Amazonas, que é uma vastidão gigantesca. E quando que nós temos condições de aprender isso na escola, e até diria mais, na própria televisão, que é um acesso muito grande que a gente tem de informação, é através dos meios de comunicação da televisão, né? E ela, o que mostra do Brasil, muito pouco, né? Mostra basicamente os grandes centros urbanos, a vida das grandes cidades, e milhares de cidades brasileiras têm um ritmo de vida muito diferente. Então, talvez, de novo, na diversidade que a gente possa ampliar a leitura de mundo. Como que a gente vai poder conhecer a diversidade desse Brasil que a escola não tem como dar conta, né? Então, o que a gente pode pensar, né? A pergunta que o José me faz é muito difícil, né? Como é que a gente pode vivenciar essas tantas realidades? A gente pode dizer o seguinte, bom, não tem como, professor, porque a gente não tem como conhecer o Brasil inteiro, né? E de fato não tem. Mas eu penso sempre quando alguém me fala da necessidade de a gente estar no lugar presencialmente para conhecer, eu fico pensando o seguinte, se às vezes, quando a gente vai na condição de turista, se a gente de fato conhece o lugar ou a gente simplesmente passa pelos pontos turísticos para tirar fotografia, né? Então, nem sempre estar presencialmente significa que eu estou conhecendo a realidade local. Vamos dar um exemplo bem básico. Se eu for para as muralhas da China, que ficam ali nas cercanias de Pequim, nunca estive lá, eu posso dizer, eu conheço a China. Será que eu posso dizer isso? Ou será que eu fui lá tirar fotografias da muralha da China e com isso eu estou substituindo a fotografia pelo ato de conhecer? Então, o ato de conhecer, isso é interessante a gente fazer com os nossos alunos, né? Não é um ato fácil, não é simplesmente eu enxergar alguma coisa ou eu estar lá para dizer que eu conheço. O exercício, às vezes, é muito difícil a gente fazer dentro da própria sala de aula, talvez a gente perceber que a gente não conhece o colega que está do nosso lado a 50 centímetros da nossa carteira. O que eu, professor, eu não conheço os meus alunos. Isso que às vezes eu acho incrível, José, e os que estão me escutando, né? A gente dá aula de geografia, fala do mundo inteiro, das regiões do Brasil, das diferentes Américas, dos diferentes estados e continentes, mas a gente não olha para o nosso aluno. A gente não sabe com quem a gente está lidando. O estrangeiro não é só o lá da China. O estrangeiro não é, para mim, gaúcho, só o habitante do Nordeste que eu não conheço. O estrangeiro, às vezes, está do meu lado, está me escutando. É o meu aluno. Por quê? Porque eu não tenho a curiosidade epistemológica de ouvi-lo com atenção. Porque, às vezes, eu ainda tenho o espírito do colonizador dentro de mim.
Eu sou adulto, eu sou professor, eu vou te educar, porque tu, criança, é um bárbaro, é um ignorante, é uma pessoa que tem que descobrir a maneira correta de sentar, de escrever, de se dirigir ao professor. Tu vai ter que agora aprender a história do Brasil no livro de história, a geografia da América no livro de geografia, mas sem isso ter nenhuma significação específica ou clara para aquela criança. Então, esse jogo da distância não é só a distância física, métrica, de eu, gaúcho, estou longe de Crato, longe de Parintins, longe de qualquer cidade desse Brasil que é imenso. Às vezes, eu estou longe do meu colega, que está sentado do meu lado. Esse exercício da gente descolonizar, da gente ser mais humilde e mais curioso, e estar mais aberto à eterna novidade do mundo, que a professora Antônia, se eu não me engano, a professora Maria que falou, né, citando Fernando Pessoa, é que talvez nos falte ainda o exercício da humildade epistêmica, da gente estar aberto ao outro, curioso ao outro. E isso é um exercício que eu tenho que fazer a toda hora, porque eu já estou ficando velho, eu já acho que eu já estudei bastante, eu já acho que eu já tenho muitas verdades para ensinar aos meus alunos, que têm 22, 23, 19 anos. Eu tenho que toda hora me descolonizar para perceber, mas espera aí, o que esse jovem que mora em outros bairros que não o meu, cujos pais têm profissões que os meus pais não tiveram, que leram outros livros, que talvez tenham outra religião, outros hábitos, outras músicas, outras culturas. E eles falam o mesmo idioma que eu, vivem na mesma cidade que eu. Mas estão distantes de mim, não pelos metros ou pelos quilômetros. Estão distantes de mim porque a minha leitura de mundo é colonialista, é colonizadora. O Senhor está dentro de mim. E como eu tenho que me descolonizar. Veja, fazendo talvez uma forçação de barra aqui, mas para discutir a questão do racismo no Brasil. Esse tema quase não é discutido nas escolas. A gente naturalizou as brutais desigualdades de raça e etnia que existem no nosso país. Isso é um tema que não é bem-vindo na escola, porque ele causa um pouco de atrito, de fricção, ele nos tira do mito da democracia racial que, de certa forma, nós que somos mais velhos, fomos educados falsamente. E nós todos somos iguais, simplesmente porque nós somos seres humanos e irmãos brasileiros e não sei o quê. Isso é uma meia-verdade, né? Nós precisamos mostrar que, sim, os caras que estão do nosso lado, às vezes simplesmente por ter uma pele, cor de pele diferente, são profundamente discriminados na nossa existência mais cotidiana. Exemplo bem simples, que eu também aprendi de um colega falando sobre isso, né? Um jovem numa periferia, ele pode ser um jovem negro, ele pode ser amicíssimo de um jovem branco na mesma periferia. Se dão super bem, são super camaradas. No momento que os dois pegam esse mesmo ônibus e saem da periferia e vão para o centro da cidade, ou de Porto Alegre, ou de São Paulo, ou de Crato, ou enfim, de outras cidades aí, para procurar emprego, a simples pele diferente deles já vai fazer com que o mundo os trate diferente. Então, isso não é um tema que está em livro didático, mas é um tema que nós temos que trabalhar. E a mesma questão que a gente poderia discutir na questão da sexualidade, né? Que é outro tema que a gente não pode discutir em aula porque não está no livro. Mas se a gente vai ver lá uma foto de família,
Quando que a gente viu num livro uma foto de uma família composta por um casal de mesmo gênero? Impensável isso num livro, né? Então, nós, professores de geografia, temos que pensar também nas ausências do livro didático. A gente acha que ver o mundo é apenas olhar para o mundo existente. Mas, às vezes, as coisas que não estão visíveis, não estão materializadas no espaço, elas também têm uma existência concreta. A diferença de etnia, né, de raça no Brasil é algo brutal. O preconceito que pessoas homossexuais enfrentam, que não é também discutido em sala de aula. O preconceito contra a mulher. Não só o preconceito, a violência contra a mulher, né? Vamos pensar assim, nunca eu discuti na faculdade, quando eu me formei, a violência contra a mulher. Isso é um tema invisível. Muito recentemente, esse tema tem sido surgido na televisão. E, para meu espanto, já falo isso seguido com meus alunos, no Jornal Nacional está se falando em violência contra a mulher. A Rede Globo, que sempre foi o paradigma do conservadorismo no Brasil, talvez, às vezes, no Jornal Nacional, quando está falando desse assunto da violência contra a mulher, está sendo mais educativo que nós, nas aulas de geografia, que nos auto-intitulamos geógrafos críticos. Então, a geografia, a sala de aula, a escola, tem que ir muito mais ao encontro do mundo real. Eu não sei, José, se eu teria capacidade de te responder, né? Mas eu já estou me misturando um pouco aqui com o Diego, né? Que me falou em tempos de intolerância. Como é que a gente pode driblar estas cenas de intolerância? Não tem uma receita, mas eu acho que é trazer esses assuntos que são ocultados pela escola e pelo livro didático, trazer eles à baila. Eu não posso me omitir diante dessas violências que são naturalizadas no Brasil. A gente, por exemplo, se conformou com o fato de ser um dos países mais desiguais do mundo. A miséria é algo natural na nossa paisagem. A gente já não se indigna mais com isso, né? A gente não está se dando conta o quão geográfico é, por exemplo, esse atual momento em que, em função da pandemia, o governo tem que dar para milhões de brasileiros R$600. Que, convenhamos, não é uma quantia grande. Mas dezenas de milhões de brasileiros estão dependendo dessa quantia modesta para ter o mínimo de dignidade no Brasil. Ao passo que tem uma pequena parcela da população que vive numa condição fabulosa, né, de riqueza, de ostentação. Será que a geografia não tem que falar dessa desigualdade que se expressa no espaço? Será que nós, educadores, não temos que nos dar conta que, às vezes, uma paisagem de um semáforo, num cruzamento de rua, numa cidade brasileira, é uma aula de geografia quase que perfeita, à medida que tem, no mesmo sinal, um carro de luxo, com ar-condicionado, vidro fechadinho, e pedindo uma moedinha, uma criança ou um adulto naquele mesmo sinal. A coexistência naturalizada desses Brasis diferentes não se dá simplesmente pelo contraste entre o Nordeste semiárido e a Amazônia exuberante em água. Se mostra nessas desigualdades que estão do nosso lado a lado. Há pouco, eu estou me estendendo, mas agora eu estou me lembrando de uma dissertação de mestrado que eu tive a honra de ser banca de uma professora de Manaus. E aí
para minha surpresa, na dissertação de mestrado dessa professora de Manaus, a professora Edna, ela me fala que Manaus, boa parte da população, uma parte significativa da população de Manaus, não tem acesso à água potável. Lendo aquilo, me estarreceu, né? Como assim? Uma região, um estado, uma cidade com um dos maiores rios do mundo, tem pessoas, brasileiros como nós, que não têm acesso à água potável. E na mesma dissertação de mestrado, ela vai me dizer que Manaus é um lugar que nas ruas tem pouca sombra, porque tem poucas árvores. Eu disse, mas não é possível, como assim? Eles estão do lado daquela floresta gigantesca e tem poucas árvores na cidade? Mas eu tive que ficar velho para aprender isso, gente. Será que a escola não tem que trazer mais realidade, mais dia a dia para a sala de aula? Será que as nossas aulas de geografia não tem que ser menos classificação de clima, classificação de relevo, nomenclaturas que nada dizem para os alunos? Será que a gente tem que ficar velho para aprender isso? É aí que eu estou querendo colocar a questão de que perguntas nós estamos fazendo para os alunos. Ótimo, professor. Entendendo demais. Pronto. Nós temos mais um bloco, mais 2 blocos de perguntas do Diego Leles, né? Você me ouve bem, Nestor? Eu estou te ouvindo perfeitamente. Pronto. Ele diz assim, gostaria de que o professor falasse um pouco sobre a possibilidade da promoção de ensino de geografia nessa perspectiva associada à educação ambiental. O professor Ítalo Ribeiro, ele diz, a burocracia escolar e a pressão pela produção de resolvedores de questões, em especial na rede privada, por muitas vezes catastróficas. Como lecionar criticamente nesse contexto? O professor Samuel Moraes, como professor de geografia, deve trabalhar o ensino buscando a atenção do aluno, o seu cotidiano em sala de aula, através da arte e da literatura. Nós temos a Maria Ferreira, né? Perspectivas, e ela quer que o senhor faça um comentário, né? A partir do que o senhor vê sobre o ensino de geografia, a partir da BNCC. E a Alia tem duas perguntas, né? Qual a sensibilidade que falta com professores para incentivar o aluno a se perceber como ser de multiplicidades em um mundo contemporâneo multidimensional? Como ter formação continuada nessa relação dialógica? Muito bem. E aí nós temos uma outra pergunta da professora Ana Roberta, né? Que ela dá um contexto, né? Ela diz o seguinte, no texto, o gato comeu a geografia crítica, alguns obstáculos a superar no ensino, aprendizagem de geografia, reflete sobre certa dificuldade e ou estagnação do avanço de geografia crítica nas escolas do ensino fundamental e médio. Aí ela pergunta, na atualidade, você percebe mudança, avanço? E a Arlândia, né, Nascimento, ela pede para o professor deixar dicas de como dinamizar as aulas de geografia e prender a atenção dos alunos, principalmente aqueles que não têm interesse pela disciplina. São perguntas para ti. Ok. Perguntas fáceis de fazer, né, e difíceis de responder, porque são mundos, vastos mundos, né? Se o meu nome fosse Raimundo, seria uma rima e não uma solução. Já diria Andrade, né, o Carlos Drummond. Bom, pessoal, vocês me perguntaram coisas muito variadas, muito amplas, que eu, no máximo, vou poder, para não cansar demais vocês, tentar controlar o tempo aqui, fazer alguns flashes, né? Fazer alguns apontamentos. Então, acho que eu não vou responder um a um, porque seria impossível, né? Mas vou tentar ser pontual.
Bom, ensino de geografia e educação ambiental. Eu já acho uma contradição essa simples dicotomia, né? Porque como assim educação ambiental? Como é que pode existir uma educação fora do ambiente da gente, né? Aí já tem um problema de conceito, né? Que o ambiental parece que é considerado a natureza, como se nós não fôssemos natureza. Que educação ambiental seria a gente respeitar, digamos, a vegetação, os animais, não jogar lixo no chão, aquelas coisas assim meio padronizadas, né? Mas eu acho que isso é um pouco empobrecedor. Se a educação é educação, ela é a nossa preparação para o mundo. Mas nós estamos no mundo, não existe uma separação entre eu, cidadão, eu, meu corpo, e o ambiente, né? Eu sou ambiente, eu estou no ambiente, eu faço parte dele. Então, eu acho que não tem como eu educar sem me existenciar. Então, já tem aí um pressuposto que ele é filosófico, né? Se eu estou no mundo, eu não apenas estou no mundo, eu sou o mundo. Para que eu possa existir, eu tenho que a toda hora estar em contato com o ambiente. E isso vai desde o momento em que eu abro a torneira para tomar um copo d'água, ou quando eu puxo a descarga para dar, para sumir com os meus dejetos, né? Então, eu abro a geladeira e tiro ali um alimento para me alimentar, mas a geladeira depende da energia elétrica, que também vem da natureza. Então, o que não vem da natureza, gente? Tudo, né? Então, se a gente continuar dicotomizando que aula de geografia é uma coisa diferente de educação ambiental, ou diferente da educação política, da educação cívica, é uma loucura, né, gente? Nós estamos simplesmente criando gavetas e compartimentos que, no fundo, dificultam que eu e os meus alunos percebamos o mundo na sua totalidade. Então, a educação ambiental não é só preservar o meio ambiente. A educação ambiental, para mim, começa a perceber que eu, bicho homem, bicho ser humano, sou o ambiente também. E se eu não tenho água, não tenho esgoto, não tenho trabalho, não tenho transporte digno para ir trabalhar, bom, eu não tenho dignidade, né, gente? Como é que eu vou querer que a população que está numa condição de vulnerabilidade social respeite o meio ambiente? Se ela própria não é respeitada enquanto bicho, enquanto ser humano. Se os próprios governantes nos tratam desta forma. Agora, cuidado, geografia crítica não é falar mal dos governantes ou dos políticos. Isso todo mundo faz. Ser crítico não é falar mal, é a gente poder relacionar-se com a realidade, estudá-la, compreendê-la de forma múltipla. Porque criticar os políticos é fácil, mas vem cá, como é que o nosso presidente teve 53 milhões de votos? Ele não foi abduzido do planeta não sei qual e colocado aqui no poder, né? E isso vale não só para a gente pensar quem é que representa no nível federal, mas pensar quem são os nossos governadores, quem é que são os nossos prefeitos, os nossos deputados. Nós elegemos eles, né? Então, se a gente continuar achando que a aula de geografia serve somente para a gente estudar natureza ou sociedade, sem pensar isso relacionado com o nosso dia a dia, fica uma cidadania muito rebaixada, né? E o brasileiro, infelizmente, está entendendo pouco o seu próprio país, né? Então, eu não tenho uma solução para ensinar a educação ambiental, mas eu acho que a gente tem que perceber que nós também somos parte do ambiente que nós estamos e, como tal, nós temos que ver o mundo de uma forma mais plural, mais contraditória, mais complexa e por aí vai. Um colega, o Ítalo, fala das dificuldades da rede privada, né? Aí é um tema também muito amplo, né? Na rede privada, tu tem menos liberdade, no geral, do que na rede pública.
que adianta tu, na rede privada, fazer o teu trabalho completamente fiel aos teus princípios e ser demitido? Tem que procurar ver onde que tu estás trabalhando, né? Conhecer o ambiente que tu está trabalhando e procurar trabalhar ali de uma forma que seja reflexiva, que seja promotora de questões, né, de fazer os alunos pensarem, sem que o professor tenha que ser o tempo inteiro um militante, porque o militante tende a ser simplesmente demitido e pronto, contrata outro, né? Então, nada vai ter, gente, uma solução que dita aqui da minha casa vai ser aplicada em qualquer um dos lugares que vocês estão. Se vocês são professores de geografia, a primeira coisa que vocês têm que ter claro é que vocês têm que conhecer o terreno que vocês estão pisando. Senão, vocês estão fora do mundo. E aí não vai dar certo. Então, acho que tem que ter muita atenção, sensibilidade para saber os limites e as possibilidades de cada um atuar nos lugares que vocês estão atuando, né? Não existe uma cartilha única que vai permitir sucesso em todas as situações. Vocês vão ter que ter o jogo de cintura de perceber aonde e com quem vocês estão lidando, mas sabendo que na rede privada a limitação é muito maior, né? E vocês sabem disso melhor do que eu, porque eu trabalho em uma instituição pública onde é que eu tenho muita liberdade de atuação, né? Então, como ensinar numa rede privada? Eu acho que tu sabe melhor do que eu de que tu tem que ter algum cuidado com o que tu diz, porque senão os próprios pais são conservadores, os alunos são conservadores, e aí vai dar um atrito muito grande, não vai dar certo, né? Samuel, arte e literatura, por onde começar? Bom, eu penso em devolver a pergunta para ti, qual é que são os teus monstros, né? Qual é que são as pessoas que tu admira, que te disseram coisas que te tocam coração e mente? Pensa em mostrar esses caras para os teus alunos. Eles talvez não conheçam esses caras. Boa ocasião para conhecer gente nova. Por outro lado, professor, nunca ouvi falar nesse cara, não conheço essa música, não conheço isso, mas eu conheço tal coisa. Ah, eu não conheço esse. E assim se dá o diálogo, né? É cada vez nós mostrando uma amplidão de visão de mundo. Eu acho que é esta a maneira que a gente tem como trabalhar paulatinamente no contato com os nossos alunos, né? Vocês têm que ter um plano, têm que ter um objetivo com as suas aulas, mas vocês têm que ter claro que esse plano e esse objetivo, ele se refaz no contato cotidiano com os alunos. Então, não tem um tema que seja proibido ou melhor para ensinar geografia. Eu posso ensinar relevo de uma forma que o aluno pense na condição de vida dele. Agora, se eu simplesmente ensinar classificação de relevo, eu acho que ele não vai conseguir se perceber como um elemento do relevo. Assim como eu posso discutir globalização, achando que é um tema muito crítico, mas se eu só passar a minha visão, a minha verdade do que eu acho que é globalização, talvez não resulte muito para os alunos, né? Então, é perceber o seguinte, que a docência não tem uma fórmula a priori que seja boa, que vai dar sucesso sempre. Tem a forma como tu está estudando o assunto e em diálogo com o teu aluno e com os teus pares, tu começa a perceber, isso aqui eu posso ir mais rápido, isso aqui não está dando resultado, isso aqui eu posso desviar ou gastar mais tempo aqui. A velocidade é dada pelo professor em contato com o aluno e respeitando, se é a rede privada, os seus patrões, né? Eu acho que não tem muito como tu fugir totalmente disso, né? Então, eu já estou respondendo um pouco a questão da formação continuada. Não existe um professor que não está em permanente aprendizagem.
A aprendizagem se dá no livro? Claro que se dá no livro, mas a aprendizagem se dá também vendo um filme, assistindo outras pessoas falando sobre o mundo para ti, né? Então, eu acho que isso é muito interessante. Ontem eu estava escutando um documentário sobre o Manuel de Barros, aquele poeta sul-mato-grossense. E ele dizendo já, um cara já com seus 90 anos, né? Muito sábio, muito vivido, muito culto, dizendo o quanto ele aprendia com as crianças. Porque as crianças tinham uma forma de ler o mundo e de se expressar que para ele produziu espanto. E eu acho que isso é uma função do educador, produzir espanto. Produzir aquela expressão assim, mas eu não tinha pensado nisso, né? Que legal isso que o professor trouxe para mim. E assim eu posso pensar, né? Às vezes eu mando uns pequenos vídeos do Monty Python para o professor Antônio Carlos, para a gente dar risada junto, né? Eu acho que o comediante, ele também, na sua forma absurda de ver o mundo, ele também ensina a gente. Ele produz espanto, né? Ontem também eu assisti um pequeno esquete do Chico Anísio, como professor Raimundo, falando lá com um cara que agora eu esqueci o nome, acho que é Mauro, né? Falando, ele sempre, né, tem o pretexto de falar de Maranguape, que é a cidade do Chico Anísio. Daí o Chico Anísio, que é o professor Raimundo, pergunta uma coisa para esse Mauro, né, que não sabe responder. E como é que ele tenta enrolar o professor falando de Maranguape, que é a cidade do Chico Anísio? E daí ele inventa uma história maluca lá, que o pessoal de Picos do Piauí foi invadir Maranguape pelo mar, né? Ou seja, um absurdo total. E ele começa nas mentiras, inventar tantas coisas que faz a gente pensar um pouco que geografia imaginária que tem esse cara, né? Como é que vai o Piauí invadir o Ceará pelo mar, né? Bom, isso é impossível. Mas se eu não tiver o mínimo conhecimento geográfico, eu vou acreditar na mentira. Então, o que eu quero dizer com isso? As coisas não têm geografia por si só. Eu, professor de geografia, vejo geografia nelas. Mas o relevo não é geografia. O relevo é relevo. E as crianças que estão no mundo, elas não olham para uma montanha e dizem, olha, lá está o relevo. Elas olham para a montanha. Então, nós é que temos que mostrar para os alunos que isso é relevante. Não porque é relevante para a geografia, mas porque é relevante para a existência deles. A gente não tem que falar da devastação da floresta amazônica que está acontecendo em níveis incríveis nesse governo, porque isso é importante para a geografia. Não. Isso é um crime contra a humanidade, contra o nosso país, a destruição daquele patrimônio. Então, as coisas não são importantes para a geografia, elas têm que ser importantes para o aluno, para a nossa existência. Com isso, eu estou falando um pouco já da base. Da base, a gente poderia ficar falando aqui dias mal e talvez algumas horas bem da base nacional. Porque a base é uma coisa muito ampla, muito genérica. Tu pegar lá um objetivo de aprendizagem da base, tu pode ficar ali semanas trabalhando vários assuntos, né? Agora, tu pode fazer daquilo uma aula burocrática, enfadonha, de uso de memória, que a criança decora e não se interessa, ou tu pode fazer ela pensar a partir do humor, da arte, da literatura, da ciência, da religião, do corpo, pensar na existência deles. No fundo, o que eu acho que a escola precisa, gente? Pensar na nossa existência para a gente pensar, aquele slide lá que eu passei rápido, o que causa felicidade em mim e felicidade em vocês? O que causa infelicidade em mim e que causa infelicidade em vocês? Para a geografia isso está muito claro. Toda vez que a existência humana for colocada numa condição de fome, de doença, de insegurança por guerra, de impossibilidade de tratamento de saúde, isso
afeta a dignidade do ser humano. Isso não está certo, isso não está bom, isso tem que ser discutido na aula. De geografia, de matemática, de religião, de educação física, do escambau. Mas eu não dou aula de religião nem de matemática, eu posso dar aula de geografia. Então eu posso dar uma aula de geografia que faça o aluno pensar no Brasil, no Ceará, em Crato. Quem nasceu em Crato é o quê? Cratense? O que é? Sociedade de Crato. Cratense, quem nasceu em Crato é cratense. Então, a partir de Crato eu posso pensar o mundo. E ao mesmo tempo eu posso conhecer o mundo inteiro e só tirar fotografia do mundo, né? Então, eu estou misturando todos os assuntos porque a vida é misturada, gente. Significa que o quê, gente? Vocês têm belas coisas que vocês aprenderam na família, lendo, com outros professores, vendo filmes, lendo livros. Vocês têm que saber os monstros que inspiram vocês. Mas saber que os monstros que inspiram vocês, eles não eram professores de geografia. Vocês é que têm que fazer um processo de digerir aquela obra e transformar aquilo numa leitura geográfica do mundo. Então, mais importante que a geografia enquanto ciência ou disciplina escolar é a gente pensar na geograficidade da nossa existência. A nossa existência é no espaço, a nossa existência é no tempo. E a gente tem que pensar essa existência como é que é no tempo e no espaço, e o movimento do tempo e do espaço vai transformando a sociedade. Isso é outro papo, é uma conversa bem bonita e interessante. Não sei se estou me estendendo demais, tá, gente? Mas para mim tá sendo interessante essa conversa. Né? Bom, professor, nós, pelo andar da hora, né, são alguns minutos bons, ricos, né, da tua fala. Enfim, tem outras perguntas, mas foram contemplados pelo que você já colocou, respondendo aos demais colegas, certo? Então, nós disponibilizamos posteriormente, claro, com a tua autorização, teu e-mail, para as pessoas, de repente, trocarem uma ideia contigo, né? Saber de arte, saber de literatura, enfim, e tudo mais. Bom, então nós agradecemos ao professor Nestor pelas ricas contribuições, né, nesse dedo de prosa sobre o ensino de geografia, já deixando um convite para a próxima terça-feira com o professor Wagner Dias da Silva, né, que vai tratar sobre a regionalização do espaço mundial no livro didático de geografia. Temática bastante interessante. Então, tem temáticas importantíssimas no site do professor Nestor André, que eu deixei o endereço no chat, né? Então, quem tiver um interesse, são textos importantes para a gente discutir, para nós nos vermos enquanto professor, né? Nos vermos nessa docência e existência no mundo, né? Então, com isso, nós agradecemos ao professor Nestor pelo aceite, né? De ter vindo bater esse papo aqui interessante com nós da URCA, que abrange também alunos de Minas Gerais que estiveram conosco e dos demais estados aqui também. E já pedindo desculpa aos outros amigos que não tiveram tido a oportunidade, por problemas técnicos, de acessar a nossa prosa. Gratidão, Nestor. Eu que agradeço, espero que em breve a gente possa estar pessoalmente. Eu quero conhecer Crato e todos os arredores aí, hein? Muito obrigado pela paciência. Tá joia, será sempre bem-vindo. Tchau, tchau. Valeu, obrigado. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Até mais. Se a equipe do LEG puder ficar, eu agradeço, viu?